Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje comentando a lição número 13, o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Lição de jovens da CPAD, terceiro trimestre de 2022. Dividindo a bancada comigo, eu tenho o irmão Cleanto Carlos. Pai do Senhor, querido professor, querido aluno que nos acompanha neste podcast. Vai ser um prazer estar aqui mais uma vez. E o irmão Matheus Lins. Paz do Senhor, querido professor, paz do Senhor, queridos alunos, vamos para mais uma lição super importante e, com a graça de Deus, vamos aprender muito. E olha, já pegando o gancho aqui nas suas palavras, Lins, é uma lição super importante mesmo. E o comentarista deixa a lição número 13 para o fim, como deixando ali o melhor guardado para a gente encerrar esse trimestre. E você, professor, professora de Escola Bíblica Dominical, deve valorizar essa lição número 13, assim como todas as outras, mas de uma maneira especial, porque além dela encerrar o trimestre, né, fechar esse ciclo, onde nós estamos aprendendo sobre imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, você, professor ou professora, vai estar ensinando aos discípulos de Jesus que aprendem com você na Escola Bíblica Dominical sobre a verdadeira esperança do crente, a verdadeira esperança do discípulo. Por isso é tão importante estudar e entender sobre essa lição. E como objetivos, para a gente começar aqui, eu vou só ler os objetivos da lição. É importante que você, professor, também leia esses objetivos para você no seu preparamento, na sua preparação da aula. O primeiro objetivo é explicar o que significa essa boa esperança, depois compreender que Jesus é o caminho para o céu e conscientizar seus alunos a respeito da vida no céu. Então, vamos começar lendo o texto bíblico. Já peço para o irmão Cleanto, que já de costume faz a leitura bíblica aqui das nossas lições. O texto base está em Apocalipse 21, do 1 ao 5. E aí, querido professor, professora que nos assiste, ou de repente aluno também que está assistindo aí, esse podcast, já abra também a Bíblia e vamos ler juntos. Passemos a ler, então. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Já entrando aqui não sei se eu estou me precipitando, não sei se o professor Samuel vai falar alguma coisa, ou o professor Lins, mas o primeiro tópico trata sobre a boa esperança, né? Eu acho interessante que você, professor, possa levar para a classe, talvez, dois pontos de vista que eu separei aqui, que é o existencialismo, do ponto de vista do ateu, né? Que tudo é uma sucessão de fatos sem significado, não há plano, não há esperança, e o antropocentrismo, né? Que ele considera que o homem é o centro do universo, capaz de realizar qualquer coisa, e de que as coisas, ele não depende das coisas, mas as coisas dependem dele. Inclusive, tem um filósofo do século XVI, chamado Thomas More, que ele é um filósofo lá do Reino Unido, e ele tem uma obra muito conhecida, chamada Utopia, né? E nessa obra, ele prevê um tempo aí em que que na Terra o homem seria capaz de construir um paraíso aqui na Terra, né? Interessante é que isso ele escreve no século XVI, mas 4 séculos depois, no século XX, a gente tem aí 2 guerras mundiais que devastou multidões, né, pelo mundo afora. Então a gente já vê digamos assim, um contra-acontecimento daquilo que ele previa, né? Enquanto para o ateu não há esperança, e para o Thomas More, ou ainda para o antropocentrismo, a esperança está no próprio homem, a nossa esperança, nós cristãos, filhos de Deus, está exatamente em Cristo Jesus. E a gente sabe que, apesar de que os ateus acham que não há esperança, a nossa esperança existe, a nossa esperança está em Cristo e numa vida eterna com Ele. Cleanto, e acho bem interessante a gente destacar o título dessa lição, né? Porque ele indica muito do que a gente vai tratar. O discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. É interessante porque se há uma verdadeira esperança,
pressupõe dizer, então, que há também uma falsa esperança. Mas qual seria essa verdadeira esperança? Qual é, na verdade, essa esperança que a lição trata e que nós estudaremos, né? E é com base nesse questionamento que eu acredito que o professor deve pautar a sua aula. Eu acho que é muito importante ele fazer esse primeiro questionamento. O que a lição quer tratar? O que é essa esperança? Algum aluno provavelmente dirá: essa esperança é Cristo. De fato, essa esperança é Cristo. Mas o que a gente pode discorrer mais sobre esperança? Bom, pensando nisso, eu gostaria de indicar o capítulo 5 o capítulo 8, melhor dizendo, do livro de Romanos, a partir do versículo 18. Eu vou ler. Diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Primeiro ponto, há uma glória. Segundo ponto, em nós há de ser revelado. E aflição nenhuma pode se comparar com essa glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança, veja bem, esperança novamente, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Querido irmão, querido professor, é importante você destacar nesse versículo de que há um contraponto aqui bem presente sobre as aflições deste século, sobre os sofrimentos deste século e sobre uma esperança. A esperança do crente, que é a adoção como filho de Deus, ser participante da glória de Deus. Né? Nós sabemos que toda a criação foi feita por meio de Cristo, para Cristo e por Cristo. Né? E assim como o mundo, assim como o homem, ele acabou caindo no pecado, também toda a criação acabou caindo, né? E é por isso que a nossa lição vai trazer aí, e o irmão Cleanto já bem leu, no capítulo 21 de Apocalipse, sobre um novo céu e uma nova terra, e é isso que nós tentaremos escorrer aqui um pouco hoje. Lins, e na sua fala, você parou ali no versículo 23 de Romanos 8, e olha, eu estava vendo aqui, você parou, foi comentando, e meus olhos escorregaram aqui lendo o 24 e o 25 também, e são citações excelentes também para o professor anotar também aí ao lado da lição, na Bíblia já deixar destacado, para ficar fácil o saque desses versículos aí na hora da aula. Olha só o que está escrito no 24, eu vou ler aqui na NVI, mas o sentido é preservado nas outras versões também. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E aí eu estava lembrando também do que Cleanto falou, sobre justamente as pessoas de hoje em dia, né? A grande maioria da população, ela realmente põe sua esperança naquilo que se vê, né? No antropocentrismo, ou seja, nas suas próprias forças, habilidades, competências, poderes, riquezas, né? Então, as pessoas que pautam essa esperança naquilo que se vê, né? Ou até aquilo, um pensamento mais nihilista, né? De vazio, de desesperança também. E contrário senso, né? Da sociedade atual, que ou não acredita em nenhum tipo, em nada e não tem esperança de nada, ou que bota esperança naquilo que se vê e que é falho, que é corruptível. O convite de Jesus é justamente ter esperança naquilo em que não se vê. E aí Paulo, aqui aos Romanos, ele destaca isso, justamente que é dessa esperança daquilo que a gente não vê. Então a gente aguarda pacientemente.
fiados na palavra daquele que prometeu. Então, a gente que é discípulo de Jesus, e essa é a tônica todo o trimestre, você, professor, aluno, que é discípulo de Jesus, você sabe muito bem quem prometeu. E aí, o versículo 5 do texto bíblico base da aula de hoje, em Apocalipse 21, 5, está escrito que eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E o crente sabe o que é isso, o que é que significa o Espírito Santo dizer, olha, isso aqui é verdadeiro e isso é fiel. Pode escrever, vai acontecer. E quando Deus fala, o discípulo verdadeiro entende que o que Deus fala é verdade. E é isso que é ter fé. Nosso pastor nos ensina nos cursos de doutrina ali no Tempo Central aqui em Natal, que ter fé é acreditar que o que Deus diz é verdade. Uma definição bem simples, objetiva e prática do que é ter fé. Ter fé nas palavras de Deus. E aí, se ele prometeu, tudo o que prometeu aqui no versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 21, no 5, João arremata. Estou escrevendo porque me mandaram. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Pode esperar esse novo céu, pode esperar essa nova terra. E essa é a boa nova, essa é a boa esperança. Que o homem perdido em seus pecados foi dado a oportunidade de ser feito nova criatura pelos méritos de Cristo. No caminho em que ele trilhou, a gente consegue também, novamente, pelos méritos dele, alcançar, né, obter essa boa esperança para nós e alcançar tão grande salvação, não é verdade? E aí o comentarista já vai chegando, começando a lição, falando logo, abrindo nesse tema, boa esperança. A esperança que destrói a angústia. A gente já falou de como é angustiante, né? Que Leandro mencionou as guerras que os homens travam, justamente por não ter esperança ou por colocar as esperanças em si mesmo, nas próprias forças. Então, nesse mundo doentio, adoecido, né? Sofredor, a esperança que Cristo dá é muito importante. Todo crente desfruta dessa grande graça, né? Desse grande alento, que é poder esperar em Cristo. E aí ele já vem também, o caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. E aí eu acho interessante esse paralelo, a gente pode ficar um pouco aqui comentando sobre isso, mas ele mostra esse caminho apertado que passa pouca gente, sabe? Passa tão pouca gente que só passa você, uma pessoa por vez, vamos dizer assim, e não dá para levar bagagem. É tão apertado que você não consegue carregar o que tem na mão, e você tem que findar deixando aquilo que você gostaria de levar, né? Figuradamente, né? Pelo caminho. Você não consegue entrar no céu com bagagem, é apenas com Cristo. É você e Cristo nesta caminhada estreita, nesse caminho apertado. Mas esse caminho leva a um lugar de muitas moradas. Passa pouca gente por vez, mas são de muitas moradas. Há muitos santos e santas salvos em Cristo que habitarão, né, nesse lugar, nessa promessa. Então, há muitos filhos, você tem muitos irmãos nessa jornada. Mas até lá, até chegar num lugar de muitas moradas, o caminho é estreito. Desconfie daqueles que ofereçam um caminho largo, porque o mestre já vaticinou que o caminho é estreito, que a porta é estreita, né? O caminho também é estreito e a gente tem que fazer força para passar por ele. É verdade, Samuel. E você fala isso, pode? Não, eu só ia dizer que, até pelos comentários que a gente tem trazido até agora, o professor, eu pelo menos percebi que há 3 perguntas essenciais a se fazer nessa lição, que é o que, como e para quê. Se vocês perceberem, o que a gente está falando seria a causa, o como seria o processo e o para quê, o objetivo final. Mateus, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Bom, se a gente olhar Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2 e os seguintes, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que é a causa de tudo? O que é o que da nossa pergunta? É a glória de Deus. Nós sabemos que tudo foi feito por Deus, para Ele e por Ele. Então, no final das contas, qual é o objetivo? Também é a glória de Deus.
E aí a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, se o irmão Cleanto tiver aí já pronto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, se você puder ler para a gente, Cleanto. Sim, com certeza. Passemos a ler, então. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, ele diz aí, né, nessa versão, nos gerou de novo, né? Mas em outras versões diz, nos regenerou. Então, falar de regeneração é falar de processo, é falar da nossa segunda pergunta, do como. E através de quem? Através de Cristo. Então, há um procedimento, há um processo entre a causa e a consequência. E aí, qual seria essa consequência? A que Cristo nos leva através do processo de regeneração? É isso que a gente vai ver lá em Tito, capítulo 3, versículo 7. Você pode ler aí para a gente, irmão Cleto? Posso? Vamos lá. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja, a esperança da vida eterna. Eis a consequência. Esse é o objetivo final. Então, na verdade, é uma comunhão, aqui uma simbiose entre a glória e a vida eterna. Ambos, a causa e a consequência, apontam ou convergem para um processo necessário. E um processo necessário de regeneração por meio da fé em Jesus Cristo. Estão aí respondidas as 3 perguntas a respeito da esperança que vocês vão tratar na lição. Que você, querido professor, vai indagar os seus alunos. De que a lição fala? O que é? O que fala? Como que fala? E por quê? Quer dizer, há uma causa, há um processo e há uma consequência. A causa, a glória de Deus. O processo é através de Cristo, através da regeneração. E a consequência, a vida eterna. Inclusive, Lenz, eu ia também ler esse versículo especificamente. É bom que a gente está bem sincronizado aqui. Falando sobre essa questão da esperança, da viva esperança, né? Porque a gente vive num mundo caótico, de intolerância religiosa, pessoas que matam outras pessoas em nome de Deus, né? Um mundo onde as pessoas buscam esses prazeres falsos e não duradouros, muitas vezes para mascarar conflitos dentro do seu interior, né? Quantas pessoas tiram suas vidas, se acabam nas drogas, no álcool, mas apesar de tudo isso, a gente sabe que precisamos ter fé na verdadeira esperança, né? E aí eu trouxe até algumas comparações aqui, que pode ser interessante, professor, você apresentar na sala, né? Por que essa questão da esperança viva, a nossa viva esperança em Cristo? Porque alguns dizem que a esperança essa frase aqui eu peguei de um comentarista bíblico, ele diz, a esperança é a última que morre, mas a esperança morre, dependendo de onde ela está firmada. E aí aqui vem as comparações. Se ela estiver firmada no dinheiro, ela morrerá, porque quando você morre, não tem gaveta no seu caixão. Se ela está na sua beleza, ela morre, porque com o passar dos anos, seu corpo vai definhando, aparecem as rugas, as doenças. Se ela estiver firmada no poder político, ela morre também, porque a fama e a glória dos homens se apagam. Então, a nossa esperança é viva. Nossa esperança é Cristo. 1 Timóteo 1 vai dizer que Jesus é a nossa esperança, né? Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, né? E é interessante que com Jesus nós não tememos a morte, porque a morte não é o fim, né? A morrer para nós é partir para estar com Cristo, né? Diferente de outros que acham que a gente está aqui sem sentido algum, que não há um propósito, que depois da morte é o fim e não tem nada após isso. Nós sabemos que temos sim uma vida eterna com Cristo e Ele é o caminho até para chegar, para acessar essa vida eterna, né? João 14:6 vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por Cristo. É verdade, Cleante. Inclusive, eis aí também um contraponto em relação à falsa esperança, porque talvez haja alguém que ponha esperança nas suas boas obras, em não fazer nada errado, em ser um bom cidadão na sociedade, em se afastar daquilo que é ilícito. Mas essa esperança desacompanhada realmente daquele que legitima esse processo para essa finalidade, que é a vida eterna, sendo Cristo, desacompanhado de Cristo, essa esperança é vã. Então, você pode ser bonzinho como for, você pode ter a boa obra como for, mas sem fé, sem Jesus e sem um verdadeiro processo de regeneração,
né, de arrependimento, de conversão, regeneração, santificação, você realmente não verá a Deus e não se fará participante desse objetivo final, que é ser participante também da glória de Deus, né? Inclusive, Lins, então vamos agora entrar no tópico 2 da lição, né, que tem como título O Caminho para o Céu. E aí eu vi uma dinâmica muito interessante, que eu acho que você, professor, não perderia nada em levar ela para os seus alunos. Até é bom para quebrar um pouco ali o gelo, né, de repente. E é bem simples, você não vai ter trabalho, você não precisa se preocupar com angariar recursos para fazer essa dinâmica. É bem simples e sem custos. E o que é interessante? Se você tiver como pegar o quadro, né, o quadro, de repente, geralmente na EBD você tem um quadro à disposição. Se não, folhinha de papel também não tem problema. Você não vai ficar impedido de fazer essa dinâmica. Vamos imaginar que a minha mão aqui seria o quadro ou a folha de papel, e aí você vai chamar um dos seus alunos e vai, eu ia dizer vendar os olhos, mas como a gente sabe que o cristão não mente, então você pode pedir para ele fechar os olhos e confiar que ele não vai fazer nem uma brechinha assim com o olho para ver alguma coisa, né? Então você está com a folha de papel aqui, e aí você vai pedir para outro aluno, ele vai estar de olhos fechados, o aluno que vai fazer a ação que eu vou comentar logo em seguida, né? E aí você pede para esse aluno escrever o nome aqui, céu. Pode ser bem difícil, assim, pequeno, no cantinho aqui, sei lá, qualquer uma das margens da folha aqui, nos cantos superiores ou inferiores. Por exemplo, imaginando que isso aqui é a folha completa, ou o quadro, ele escreve aqui, céu. E bota tipo um tracinho assim, uma portinha. Qual é a ideia? Depois que ele escrever, você pede para seu aluno que está de olho fechado, e por isso que seria interessante o quadro, talvez, porque você entregava o piloto na mão dele e pedia para ele, de olho fechado, traçar um caminho até o céu. De repente ele vai começar de cima, vai começar de lado, é, são diversas possibilidades, mas aí ele vai riscar, provavelmente não vai acertar o caminho do céu, muito provavelmente. Se ele acertar, aí você diz, ô rapaz, você olhou, você estava achando que eu sei, mas provavelmente ele não vai acertar. E quando ele passar, vier com esse caminho e errar, aí você traz um comentário de que muitas vezes nós tentamos acessar essa vida eterna, chegar ao céu por nossas forças, né? Chegar sozinhos, chegarmos sozinhos, mas não é assim. A gente já viu em João 14,6, como eu já bem comentei, que só se chega ao Pai mediante Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E até pegando esse gancho, a gente tem aqui uma citação na página 94 da lição, o texto em destaque diz: não existe subterfúgios e jeitinhos. Para acessar o reino do Deus, é só através da mediação do Filho. E é interessante porque essa dinâmica fala exatamente sobre isso. Não tem jeitinho. A gente que é brasileiro está muito acostumado, né, com o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, e não tem jeitinho brasileiro para entrar no céu. É realmente só através dos méritos de Cristo. E essa é a boa esperança, né? A lição inteira está falando sobre isso. E eu gostaria de trazer um adendo aqui, ao texto principal também, que está logo na página 90, ali, na capa da lição 13. Texto principal está também em Apocalipse 21, porém no versículo 7. Então, professor, já guarda essa referência, pode ler no começo, agora no meio, um pouco mais para o fim, mas é também um texto interessante para você trazer, porque ele meio que também traz carregado nele aquilo que a gente estudou o trimestre inteiro. E ele diz, olha, Apocalipse 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha que promessa bela o Deus faz àquele que vencer, né? Ele herdará todas as coisas. E aí tem o que eu gostaria de trazer mais a atenção. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Você tem aqui dois padrões de relacionamento que eu sempre gosto de destacar quando a gente tem a oportunidade, que o crente precisa entender isso, que é essa dupla face, vamos dizer assim, do relacionamento, da comunhão com Deus. Você, ao mesmo tempo que tem Deus como seu Senhor, você é servo, então você precisa se maravilhar, você precisa respeitar, você precisa temer a Deus como um servo, um escravo. Teme a seu Senhor, e isso está aqui, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E, ao mesmo tempo, esse Deus todo-poderoso, onipotente, que diz, eu sou o seu Deus, você é meu servo, escravo, ele diz, você será também meu filho. Quem vencer também será meu filho, herdará todas as coisas. E aí ele apresenta um relacionamento agora paterno, sabe? Ele coloca agora você no lugar de filho. E aí você lembre agora do filho pródigo, né? Que quando se reconcilia ali com o pai, ele vem com aquele maravilhamento e humildade de um servo
e pede um emprego para o pai. E diz, me aceite novamente como um de seus servos. E aí o pai diz, parafraseando, né? Mais ou menos assim, que por você saber o seu lugar, né? Por você agora ser uma pessoa humilde, com o coração tratado, apesar de ter que ter vivido dificuldades para aprender o que você agora já sabe, vem aqui, povo, traga aqui as sandálias, traga o anel, traga a minha roupa, porque o meu filho estava morto e voltou, né? Ele estava perdido e foi achado. Então, esse relacionamento de maravilhamento de servo, temor de servo e intimidade de filho é uma coisa que a gente tem que aprender a viver com ela, sabe? Não é tão fácil viver nesse relacionamento com Deus tão poderoso, tão glorioso, que a gente não consegue se aproximar face a face dele, a gente tem que se curvar, tem que se prostrar ao chão e ao mesmo tempo ele dizer, eu quero ser o seu pai, você será meu filho. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A não ficar nesses extremos, encontrar um meio do caminho aqui, guiado pelo Espírito Santo, né? Pelos méritos de Cristo sempre, para glorificar a Deus e entrar nesse relacionamento. Então isso é muito interessante, porque essa comunhão e essa esperança que o crente tem de viver a eternidade com Cristo está pautada nesse relacionamento, né? De extremo temor, mas ao mesmo tempo também de extrema intimidade. Por isso que é importante que a gente busque comunhão com Deus dia após dia, né? E eu digo até mais que o que a gente tem para viver no céu, a gente tem que começar a buscar a viver aqui na terra. Como é que você quer passar a eternidade em comunhão com Deus se você não consegue comungar aqui na terra? Você não consegue buscar comunhão enquanto você está aqui. Você já é um cidadão do céu. Você só está esperando acessar novamente esse reino. Mas você é um ser espiritual que vive uma experiência terrena, né? Você está nesse mundo, todos nós, na condição de peregrino. Nós não somos daqui, temos saudades do céu. O céu é o nosso lar, é para lá que a gente está indo. E a gente já precisa viver em conformidade com esses valores e com os princípios do reino, né? É isso que a gente tem aprendido nessa lição inteira. É verdade, Samuel. E falando sobre o caminho, como você bem disse, Jesus é o único caminho, né? E a gente sabe que, no fim das contas, o nosso objetivo maior é ser participante dessa natureza de Cristo. E aí, já olhando aqui a nossa lição, acredito que dê para a gente entrar no tópico 3, que seria a nova vida no céu, né? A lição ela vai trazer o subtópico a nova estrutura da existência celeste, no subtópico 1, e a nova condição de comunhão celeste no subtópico 3, e a verdadeira vitória, né? Meus irmãos, nesse tópico em específico, eu gostaria de lembrá-los, já tivemos a oportunidade aqui de falar um pouco sobre isso, de que quando o homem pecou, também a natureza sofreu. Então, todas as coisas são corrompidas por natureza, inclusive o próprio homem. E aí, se todas as coisas são corrompidas, a natureza é corrompida, o homem é corrompido e por isso precisa de regeneração, também haverá um novo céu, uma nova terra, porque há essa necessária redenção. E o que é interessante é que a Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra. Não fala sobre um céu melhor ou uma terra melhor. Não, não é como um carro que num ano você compra um modelo, no outro ano é um carro melhor porque mudou uma configuração no volante ou no painel do carro, ou colocou um banco de couro. Não, será um novo céu e uma nova terra. É interessante também observar que nesses mesmos capítulos a gente percebe a questão do mar, que não haverá mar, né? E é interessante como já desde antigamente o mar era visto como meio que uma figura sinistra, né? Como um sinônimo de morte, de realmente, quando a gente vai ler Apocalipse, a gente vê que a besta saiu do mar. Lá em Isaías, a gente vê que os ímpios são como o mar bravio, né? Mas Deus, ele fará novas todas as coisas. Não haverá mar. É uma observação interessante, talvez seus alunos lhe perguntem, lhe questionem, né? Porque às vezes a gente lê um texto e acaba passando batido. Não haverá mal, não haverá mar.
Mas aí a gente está lhe dando um subsídio para falar justamente sobre essa imagem sinistra, né, que os antigos tinham do mar. Cleanto, tem algum comentário para fazer, Cleanto, nesse tópico? É só, a gente já leu o texto, né? Mas o versículo 4, né? Ele dá um spoilerzinho de como vai ser o céu. E tem assim, ó, e diz assim a palavra: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Me escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E é exatamente isso. O céu é, é tudo aquilo que não temos aqui, que não conseguimos alcançar aqui na terra. Nós temos dor, nós temos tristeza, você perde um familiar, muitas vezes parece que seu mundo acabou e depois Deus te conforta, você se recupera, você de repente enfrenta uma doença, passa por, Deus nos livre, mas passa por um câncer. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que passou pelo câncer, sabe o que sofreu, muitas vezes até se recupera, outras vezes não, acaba falecendo, mas tudo isso no céu não existe. Todos terão um novo corpo, um corpo em imagem e semelhança de Cristo. E é exatamente essa glória que a gente tanto almeja, né? Os hinos da harpa falam sobre isso, fala sobre essa esperança de morar no céu, né? Eu queria só trazer aqui um comentáriozinho que tem na Bíblia da CPAD, né? Aplicação pessoal, que ele diz assim, que a Bíblia, ela começa com a história majestosa da criação e depois ela termina com um novo céu, né, a criação de um novo céu e uma nova terra. E aí ele tem um tópicozinho aqui que ele separa, ele faz a comparação entre Gênesis e Apocalipse, né? E eu vou ler aqui bem rapidamente, talvez se você professor achar interessante levar isso para a sala de aula, é válido também. E vou ler bem rápido aqui, mas fica bem claro. Gênesis, lembrando, no lado esquerdo está o Gênesis, no lado direito o Apocalipse. E para Gênesis, o sol foi criado, em Apocalipse, o sol não é mais necessário. Em Gênesis, Satanás é vitorioso. No Apocalipse, Satanás é derrotado. Em Gênesis, o pecado começa a fazer parte da vida humana e no Apocalipse, o pecado é eliminado. As pessoas correm e se escondem de Deus em Gênesis. As pessoas são convidadas a viver com Deus para sempre em Apocalipse. As pessoas são amaldiçoadas em Gênesis. A maldição é removida em Apocalipse. Em Gênesis, as lágrimas são derramadas com tristeza pelo pecado. Em Apocalipse, não haverá mais pecado, lágrimas ou tristezas. Em Gênesis, o jardim do Éden e a terra foram amaldiçoados. Em Apocalipse, a cidade de Deus é glorificada, é criada uma nova terra. Em Gênesis, o paraíso foi perdido, em Apocalipse, o paraíso é reconquistado. Em Gênesis, as pessoas são destinadas à morte. Em Apocalipse, a morte é derrotada e os crentes vivem para sempre com Deus. Então, irmão, a gente não consegue mensurar o tanto de bênçãos, o tanto de maravilhas que será o céu. Então, a nossa esperança tem que ser essa, esperar a volta de Cristo. É verdade, Cleanto. Inclusive, eu acho que é até um desafio para nós, professores, tratar de uma lição dessa que nos aponta para uma esperança, mas que tem muito a ver com escatologia. Talvez os alunos lhe façam muitas perguntas, mas a gente já teve a oportunidade, de, em lições anteriores, falar sobre escatologia. Eu vejo que o objetivo da lição é realmente tratar sobre esperança. E aí, para apaziguar, para dar paz ao seu coração e dar paz ao coração dos seus alunos, você pode ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tem palavra mais poderosa, mais esperançosa do que essa? Meu irmão, eu não quero saber se eu vou andar de carro no novo céu, na nova terra, se a minha casa vai ter um número na frente ou não vai ter um número, se vai ser de telhado ou sem telhado. Eu quero saber que tudo aquilo que eu possivelmente possa imaginar, Deus tem algo muito, mas muito melhor. Não é nem melhor, é algo novo, né? A Bíblia diz que as coisas estão preparadas para o tempo da restauração, né? E eu espero, fielmente, espero e creio no Senhor, com essa esperança infalível na comunhão de Deus, de que um dia veremos a glória de Deus. É verdade. Já pegando esse gancho mais conclusivo, aqui no tópico 3, Lin já apresentou, Cleanto também já discorreu sobre essa nova estrutura de novo céu, completamente novo, não é
Você não está desamassando um carro que bateu, você está colocando um negócio novo ali, 0 km, assim, pronto para dar certo de novo. E a nova condição de comunhão celeste, esse novo patamar, né, de comunhão agora face a face, e aqui eu faço um destaque para um versículo que foi citado pelo comentarista, 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse versículo ele é maravilhoso porque ele fala de ver diretamente, mas não indiretamente. E aí vale a ressalva de que na época que Paulo escreve essa carta a Coríntios, não existia o espelho como a gente conhece hoje aí no seu banheiro, no retrovisor do carro. Era realmente uma peça de metal polida o máximo possível, e aquele reflexo ali era o mais próximo que eles tinham de se ver, né? E geralmente essa imagem, de fato, ele coloca, vemos por espelho em enigma, é embaçado, sabe? É sem detalhes, sem nitidez. Então ele vai dizer, olha, você vai trocar esse reflexo mal formado que você tem das expectativas do que é o céu, como o Lins menciona, e aí você vai ver face a face. Agora você conhece em parte, mas lá você vai conhecer como você também se conhece e como ele também conhece você. Então, ou seja, completamente, você vai ter uma nova dimensão de comunhão no céu. E esse é o subtópico 2. E no 3, a verdadeira vitória é aquilo que nós já mencionamos. Cleanto e Lin já falaram aqui. O céu é bom demais. Se você imaginar, você fechar o olho e pensar no céu, naquele lugar maravilhoso, não é isso ainda, porque você conseguiu pensar. Deus diz, olha, algo que você não consegue nem sequer imaginar. Então pode tentar, pode pensar o melhor lugar do planeta ou fora dele. O céu ainda consegue ser melhor, consegue ser completamente diferente e superar em muito essa sua expectativa. Então isso, de fato, é a verdadeira vitória. Tudo que você colocar ao lado de passar a eternidade com Cristo, vale a pena ser trocado em prol desse propósito, em prol de viver uma eternidade com Cristo. Qualquer coisa não tem mais valor diante de passar essa eternidade no céu. Essa é a verdadeira vitória do crente. E agora a gente tem que fazer os encerramentos já. É chegada a nossa hora, a lição já tem concluído. E vamos agora abrir para os queridos comentaristas também já fazerem as suas considerações finais para você, querido professor. Pronto, eu vou começar aqui com a minha consideração, bem rápido. Eu queria deixar um versículo, se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, querido professor, você pode ler esse versículo para os alunos e deixar claro, né, que não importa se você mora embaixo da ponte, se você mora numa mansão, se você anda de Porsche, se você anda de carroça. Se sua esperança for apenas nessa vida, ela finda, ela termina. Alguém já disse até uma vez que a morte é o sinal de igualdade da equação da vida, porque independente da classe social ou de qualquer outra coisa, retorna-se ao pó. Então, que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, professor, desejo a você uma excelente aula. Você, aluno também que nos assiste, aproveite, pegue essas dicas, alguma coisa que você achou interessante aqui neste podcast e leve para o seu professor, leve para os seus colegas, explane esses pensamentos, porque eu tenho certeza que será muito rico o aprendizado. Bom, é isso, né, Cleanto, Samuel? Graças a Deus por essa lição, né? Mais uma lição riquíssima. Eu gostaria de trazer, talvez haja algum aluno triste, algum professor triste por aí, mas eu gostaria de trazer uma palavra de ânimo, direto do céu, né? O pãozinho quentinho do céu. Está lá em Salmos 42, 11. Diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isso está escrito em Salmos 42, 11. E aí, logo em seguida, eu deixo um outro versículo também, que está lá em Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu não desejo, não poderia desejar nada mais, nada além do que a própria palavra do Senhor já traz para nós, né? E que essa esperança seja transbordante, que você consiga transbordar essa esperança
também para o seu aluno, querido professor, e que essa esperança alcance o seu coraçãozinho, querido aluno, e graças a Deus por mais essa lição. Amém. E diante de considerações finais tão contundentes, eu fico até meio constrangido, mas eu vou deixar aqui um versículo também de lembrete, né? E está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 28, que diz: a esperança do justo é alegria. Então se alegre na esperança que você tem. E ele alerta: mas a expectação dos ímpios perecerá. E aí se lembre tudo aquilo que a gente comentou na aula de hoje, das expectativas no canto errado, é tristeza, está fadada ao fracasso. A Bíblia alerta: perecerá. Você está lutando nesta vida, vencendo os desafios dia após dia na faculdade, na escola, no trabalho, porque a sua esperança é alegria eterna. E tudo vale a pena em nome dessa alegria, para agradar o nosso Senhor, o seu Pai e seu Deus. Então, meu irmão, que Deus continue lhe abençoando a vida dos seus alunos, e que a gente possa estar junto no próximo trimestre da EBD, com a classe ainda mais fortalecida para a honra e glória de Deus, buscando conhecimento acerca da palavra juntos aqui no EBD em Síntese Podcast. Forte abraço.